Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Naná e sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Se você é novo por aqui, já segue a gente aí na plataforma que você estiver escutando, deixa o seu like, ativa as notificações para você receber um alerta quando a gente tiver episódio novo. Oi, gente, eu sou a Lai e sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso especial de Halloween. Esse é o quarto ou quinto episódio, eu tô um pouquinho confusa, eu acho que é o quinto, quarto. né? É o quarto, não? Bom, tamo por aí. É uma série. É uma série, a gente vai falar todo final de semana, a gente vai falar de mundinho sobrenatural, de Halloween, essa pegada assim, propícia desse mês. E no episódio de hoje, a gente vai comentar sobre eles, os maiores que tem no mundo sobrenatural. Mas isso que eu tô falando sou eu, que sou apaixonada por esse tema. Vampiros. A gente vai falar sobre vampiros, lobisomens e as influências deles no mundinho pop e como isso foi refletir lá nas nossas queridas fanfics. Então, para começar, é uma dúvida que me surgiu hoje, na verdade, que eu acho que eu não tinha parado para pensar nisso ainda, que é qual que é a mídia mais antiga que a gente tem de vampiro? Esse aqui é o Drácula, mas é livro, né? Sim. E aí, na TV, em questão de filme, série, eu acho que é Entrevista com o Vampiro, né? Porque, na verdade, era um livro também, né? Sim. E aí, na verdade, ele foi adaptado. É parte de uma série de livros, que são as Crônicas Vampirescas, da Anne Rice. Só que aí Drácula também foi adaptado, né? Tem um bem tipo que é preto e branco até. E aí a minha questão é, qual dos dois saiu primeiro? Eu não sei o ano de publicação de nenhum dos dois. Primeiro foi publicado lá atrás, o Drácula de Bram Stoker. E porque a gente tem que lembrar que essa mitologia do vampiro ela é bem antiga, Tem várias versões, né? Várias versões, e a gente tem esse registro, né, do Drácula de Bram Stoker, que envolve muito desse imaginário de preconceito com o estrangeiro e etc. É muito marcado isso, então, tipo, Nosferatu também. Que vem logo, eu não lembro se veio logo em seguida ou se foram assim os dois lançados ali na mesma época. Eu também então não sei. Então a gente tem esse, eu me confundo muito com data. Eu lembro da referência, mas eu me confundo com data. Pode ser que eu esteja me enganando e atrapalhando aqui a timeline, mas o que importa os dois eles vêm desse universo. Por quê? O período em que eles foram escritas, as obras foram escritas, eles tinham essa pegada de é um misterioso que tá lá fora, e tipo, muito do um demônio, é um pesadelo, etc. A gente vê muito isso na obra do Lovecraft, que ele escrevia um terror onde ele colocava sempre isso, uma entidade alienígena que ia vir, e quando começava a descrever muitos hábitos desse alienígena, ele começava a ser racista. E a mesma coisa acontece quando a gente fala dessa obra, porque a versão agora não lembro se é o do Drácula ou do Nosferatu, que era muito ligado ao estereótipo judeu. Então era uma obra, sabe, com uns toques antissemita. E aí, mas acabou se difundindo, tanto que muito mais na frente, né, ainda resiste esse vampiro classicão, né, com muitas aspas, muita coisa dessa mitologia persiste, e inclusive esse estereótipo do vampiro com narigão, encurvado, sim, que de muitas aspas esquisito, etc. Tem muitas obras até hoje que ainda abordam esse tipo de vampiro, e eles vão beber dessa fonte lá atrás. E aí essa fonte ela foi fundada com esse toquezinho de preconceito, para variar, né? Como muita coisa que foi escrito lá uns séculos atrás. Sim, a maioria tem alguma pegada racista. A gente piscou, olha, que isso? Alguém escrevendo preconceito. Mas enfim, né? A gente não se livra desse encargo até hoje, né? Um beijo pra aquela que eu não quero citar nesse episódio. Não dá pra negar que foi importante, né? E que até hoje influencia. Sim.
eu acho que o que a gente deve fazer é pegar coisas que são boas desse conceito e criar coisas novas usando o que ele criou. Né? Porque Sim. nada se cria mesmo, hoje em dia tudo se copia. E a gente esquece que essa pessoa existiu, pega alguma coisa boa que ela criou e transforma ali em algo nosso e lança outra coisa. É assim que funciona. Sim. E recriar e recontar. Fugindo muito dessa pauta de vampirismo, eu gosto muito daquela série Lovecraft Country, que foi mais ou menos pegada, né? Que pegou essa história do Lovecraft, que era altamente racista, jogou nas mãos de roteiristas negros, diretor negro, um cast inteiro negro, e pegou, disse, não, a gente vai distorcer isso aqui, a gente vai fazer do nosso jeito, e ficou muito legal. Nossa, então, acho que é isso. Eu vi falar que é bom. É bem bom. Fico chorosa até hoje que não teve continuação, mas é isso. É só uma temporada? Acontece. Essa é uma temporada. Tinha na HBO, não sei se ainda tem. Eu acho que foi lá que eu vi. Nas minhas viagens, tentando achar alguma coisa pra assistir, eu acho que eu vi algum banner lá. E aí, voltando pra entrevista com o vampiro. Eu não lembro de que ano é o filme. Da década de 90, o fim da década de 90. Eu sei que é da década de 90. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu era muito nova. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu assisti à noite no SBT. Passava, acho que dia de sábado à noite, ou era sexta-feira à noite, não sei. Tinha um filme que passava no SBT à noite, que era bem tarde já. E a primeira vez que eu assisti foi lá no SBT. E eu assisti porque eu vi o Tom Cruise. Eu não sabia quem era o Brad Pitt na época, mas eu sabia quem era o Tom Cruise. E quando eu vi que era ele, eu assisti. E na época eu lembro que eu não... Só fazer um parênteses rapidão. 94, pra mim era muito mais assim, pro final. Mas eu acho que eu tô confundindo com o que foi derivado deles, mas prossiga. E aí eu lembro que eu assistia por assistir, eu não tinha um senso crítico nenhum, né, com aquela época. E eu lembro que eu gostei, mas que eu não entendi. É isso que a minha memória desse filme é essa, que eu lembro que eu gostei, porque é Tom Cruise e eu gostava, não gosto, porque ele tá vivo. Uma das celebridades que eu passo pano, inclusive, eu tenho uma lista, e o Tom Cruise está nela. E eu lembro que muitos anos depois eu fui assistir de propósito, que foi na época do boom de site de assistir coisa online, pirata, né? E aí eu lembro que eu fui assistir de propósito, e aí foi que eu fui entender o que era do filme, que o cara ia entrevistar esse vampiro e tal, etc. Aí foi que eu fui entender o filme. E aí vai sair uma série, ou saiu? Eu tô perdida na timeline. Saiu, já tá rolando. Eu acho que foi uma temporada já completa. Já? Nossa. Eu não sei porque eu não tô vendo, porque se eu não me engano, ele é do streaming, sabe, daqueles adicionais? Ela é original da AMC ou eu tô confundindo? Que é a mesma emissora emissora não, mesmo... a emissora de The Walking Dead, não é? Da FX? Não, eu acho que é da Hulu. Nossa, eu vou acabar tendo que pesquisar aqui ao vivo, gente. E aí saiu os episódios todos de uma vez ou saiu por semana? Pois é, isso que ficou meio que confuso pra mim, porque eu não tô acompanhando e eu tava esperando lançar, tipo, em algum stream pra eu poder assistir. Só que agora atualmente... ninguém tem. Aí até agora eu ainda não vi um stream com banner toda vez. E eu tô acompanhando, né? Eu pensei que iria vir pra HBO, porque o Entrevista com o Vampiro, esse de 94, tá lá. Não está até agora. Fiquei o quê? Triste, esperando. E aí é isso, né? Tá aqui, é a rede AMC. Realmente é eu lembro que eu tinha visto isso. Mas eu não lembro qual é o stream deles. É porque a AMC, ela tava pela Star Plus, né? Não sabia. Só que foi mais The Walking Dead. Que eles estavam sendo transmitidos lá fora pela Hulu. Então eu tô aqui confusa em pra onde que vai, pra onde que... Mas o que eu sei
é que ele já foi confirmado aqui segunda temporada. Mas eu também não vi ninguém comentando se é bom, se é ruim. Eu vi. Eu vi que é o gente consenso? falando que o consenso, por enquanto, é que houve muitas alterações da obra, do livro, né? Da obra original, né? que é esperado. Porém, que essas adaptações foram bem feitas e que continua, a essência prevalece e que, inclusive, está mais interessante do que o filme. Aí eu fiquei interessada em ver. Eu disse, então, agora sim. Que ótimo. A gente gosta quando as adaptações ficam boas. Assim. A gente ama quando dá certo. Então, tudo bem. E aí, falando em vampiro, falando em antigo, que a gente falou, né? Eu lembrei aqui de uma recente que foi polêmica. Aquela série da Netflix daquele casal que era sáfico de vampiros. First Kill. Não era bom? Tem gente falando muito mal disso. Ai, amiga, vamos lá. Porque primeiro quando anunciaram e saiu o trailer, todo mundo tava hypando. Nossa, porque olha só essa série aqui de vampiras sáficas, adolescentes, blá, blá, blá. Foi um hype danado. E aí saiu a série e todo mundo falou mal. Tá, a gente tem que começar pelo fato de que ele é uma adaptação de um conto da V. Schwab. Ela é bem conhecida por um livro famosinho nas book redes no geral. Eu ia falar o book de Twitter, mas as book redes no geral, elas são muito ficcionadas nessa obra, que é Ed La Rue, né? A Vida Invisível de Ed La Rue. Muita gente é apaixonada pela escrita dela nesse livro, e aí começou a ir atrás de outros títulos dela, incluindo esse que é um compilado, são vários contos de várias autoras que, né, falam desse mundo de vampiros, e alguns se passam na modernidade, como esse, que é no contemporâneo. Então, assim, ela mesma roteirizou, se eu não me engano, ela fez parte da... Eu vou falar isso, que ela se envolveu no processo todo. Então, se ela estava envolvida no processo da trama e tudo mais. Então, assim, eu não li o conto, né? Então, essa parte eu não posso opinar. Mas o problema todo não foi o andamento da história em si. A história mesmo era aquilo que já era meio que esperado, sabe? Dos adolescentes, a menina tá no período dela de... Lá, o vampirismo, ele é de nascença, ele é herdado, ela nasce vampira, de nascença. Ela nasce vampira. E aí ela tá ali, ela bateu uma idade que ela precisa, né, ter a primeira morte dela, por isso First Kill, que é quando ela vai consumir sangue pela primeira vez. Então ela tem que, né, matar alguém e sugar o sangue dessa pessoa, porque, enfim, ela tá no limite já. É o que eles fazem e ela tá ali no limite, sabe? Ela tem que chegar ali. E aí, nisso, ela conhece a Calliope, né? Que ela é parte de uma família inteira de caçadores de monstros. Então, ela não sabe o que a Calliope é. A Calliope tem uma leve suspeita do que ela é, logo de cara, depois ela entende que ela é assim, uma vampira e acontece o que acontece. Não quero dar spoiler se alguém quiser assistir a série. Mas aí é basicamente essa trama de opostos, que elas estão destinadas sabe, uma matar a outra. No caso, ela está destinada a matar a Calliope está destinada a matá-la. E aí fica nesse clima, mesmo assim, elas são apaixonadas uma pela outra, etc. Só que o que pega? Até aí a trama ok, normal, é o esperado, sabe? De trama de adolescente com sobrenatural. Mas o ruim foram os efeitos. E eu acho que foi isso que a galera pegou muito no pé. Porque... Mas aí eu vou fazer aqui um parêntese. E como todo mundo assistiu Teen Wolf até a última temporada? Exatamente, cara. Porque os efeitos eram pique Teen Wolf. Era muito ruim, era patético. Tipo, não era nem que fosse, sabe, mal renderizado. Ele era mal desenhado e mal feito, sabe? Era um bicho nada a ver. Se dissesse, não, porque esse roteiro desse Fusquinho é muito ruim, a história é péssima, desenvolvimento, ninguém gosta dos personagens, aí eu entenderia.
quê, né? Se não é bom, não é bom e pronto. Mas essa desculpa de efeito ruim não me convence muito, não. E daí que é 2022? Nem todo mundo tem $1 bilhão para gastar renderizando uma careta de um vampiro, não. Não é a Marvel. Não é a Disney que tá produzindo isso. Tô fazendo umas cagadas, né, gente? Que vamos combinar que essas últimas séries... Se até a Disney economiza na hora de renderizar a maquiagem, por que uma série que eu não sei nem quem produziu, foi a Netflix mesmo que produziu? Eu acho que foi. Eu acho que era uma original da Netflix. E foi assim... Foi meio que um consenso, sabe? Quando uma pessoa diz, é ruim por causa dos efeitos, eu não vou assistir essa porcaria. E de repente, esse pensamento virou um pensamento coletivo e as pessoas começaram a boicotar a série sem nem, sabe, dar uma chance pra série, nem nada. Assim, era meio patético, era meio sofrido assistir essas cenas do coisa. Era. Porque, é a primeira temporada da série. Era uma aposta. Se fizesse sucesso, na segunda temporada, se tivesse segunda temporada, eles iam investir mais dinheiro. A Stranger Things não começou com aquele CGI todo dessa última temporada, não. Só vi GIF na timeline. Não começou daquele jeito ali, não. Depois que começou a fazer dinheiro, foi que eles começaram a investir na série. E é o normal de toda série de fantasia. Eles começam com um orçamento pequeno. Menos a Amazon. A Amazon já fez a primeira temporada de Anéis do Poder já gastando $1 trilhão de dólares. A Amazon e a mas ele é rico. Ele é a HBO fez aqueles dragões assim, que até hoje eu review. Muito melhores do que o da de GOT. Muito melhores. Eu não vi Anéis do Poder, não vi. Eu não sei. Mas eu acho que a questão aí é dinheiro mesmo. E ninguém vai botar dinheiro numa série na primeira temporada, que ninguém sabe nem se as pessoas vão gostar. E era tudo muito novo. Eu não sei muito bem da carreira da Vi, mas eu acho que, tipo, foi uma das primeiras aventuras dela participando de uma sala de roteiristas. E aí, eu lembro que a trilha sonora foi escrita por uma compositora iniciante, sabe? O instrumental da abertura, os desenhos também foi. Então, tipo, foi uma galera que tava começando. E assim, a abertura é muito bonita. Eu gosto muito. São feitos em painéis. Parece de HQ, sabe? Parece muito com o HQ que a gente leu recentemente, da Sarah Anderson. Então tem esses traços, assim, sabe? Contando mais ou menos da história das famílias das duas. E aí vem a musiquinha. Eu achei muito fofa aquela abertura. Gosto muito. Achei que as pessoas foram injustas. Eu também achei, sabe? E aí tudo bem. Que era uma coisa meio Scooby-Doo, sabe? Aqueles fantasmas. Não Scooby-Doo desenho, mas Scooby-Doo a adaptação, sabe? Aquele fantasma meio de fumaça, meio. Mas eu acho era que meio a diferença é que eu acho que ali no Scooby-Doo era de propósito, né? Era pra ser mesmo palhaçada. Meio zoado. E aí eu acho que acho que cabe aqui também uma crítica à Netflix. Que o Paulo até falou isso, o Paulo do Império em Casa até falou isso no TikTok dele, que falando justamente dessa série, que a Netflix, eles contam a audiência não pelo número de pessoas que assistiu um episódio, não. Eles contam se a pessoa terminou a série. E maratonou. Se a pessoa assistiu 3 episódios e abandonou, não conta com nada, entendeu? Tem que assistir toda, maratonar a série. Se a pessoa assistiu 3 episódios hoje e aí ficou ocupada e aí só vai poder assistir 3 meses que vem, aquela visualização dela ali já não conta, não serve de nada no final ali da contagem. E eu acho também muito injusto com essas produções. Sim. A gente viu recentemente com Sandman como foi que funcionou, que era o pobre do o pobre do Neil tendo que falar, gente, maratona, porque só conta, só faz a contagem da visualização se for uma maratona. E aí você ficava, meu Deus, mas são 10, eu não lembro agora se são 10 ou 11 episódios, eu vou ter que maratona, são 11 horas da minha vida, a gente tem que ficar com a televisão, né, ligada eternamente. Isso é loucura. Esse esquema, tanto que agora foi revelado que nas últimas análises deles, eles estão considerando voltar aquele lançamento tradicional de um episódio por semana, justamente para reter engajamento
e etc. Engajamento principalmente em rede. Qual que é a série que era assim? Shadowhunters era assim, não era não? Eu lembro de ver as pessoas falando que era um por semana. Mas é que Shadowhunters não era produzido pela É porque Netflix, não né? era, exatamente, não era. Eles tinham os direitos, mas eles só passavam, né? Foi que nem Dynasty também, era nessa pegada que. Mas era porque era uma produção de fora, então eles transmitiam simultaneamente, né? Passava lá e aí no mesmo dia já tava no catálogo, mas era nesse esquema, não era porque não era feito por eles, né? Era feito por outros. Mas aí é isso, foi cancelado injustamente, eu acho. Eu sou do pessoal que defende, assim, First Kill, independente da forma que era feita o CGI. Tinha personagens muito bons. Eu, particularmente, não simpatizava muito com as duas, né? Do casal principal. Não, por quê? Porque era adolescente. E adolescente todo mundo sabe Não me identifico mais. Não me identifico mais. Eu tenho um pequeno, grande problema com isso. Ai, Né? Tanto que eu só fui me apegar a Riverdale, por exemplo, que é uma tragédia na minha vida, só depois que eles pegaram aquele finalzinho que eles não, iam eu acho que essa é a sair, se formar e tal. Essa é a minha maior prova de que eu não conseguiria trabalhar com esse tipo de mídia, de ser autora, publicada, ou, sei lá, diretora de cinema, roteirista, porque eu não consigo mais me conectar com outras idades, entendeu? Uhum. Às vezes eu tenho uma ideia, e aí eu penso, mas essa ideia ficaria muito legal se fosse com uma pessoa mais nova. E aí eu já broxo, porque eu não consigo seguir, pegar essa ideia e ir pra frente com uma pessoa mais nova. E eu não sei se sou só eu. Mas eu tenho a impressão de que... Não, porque eu também tô chegando nesse clima. Tem algumas obras que eu já pulo. Mas tem gente que escreve velhos, adultos velhos, de 60 anos, que escreve uma série de livros com uma criança de 12 anos. E eu não consigo, eu não imagino. A minha cabeça não processa uma ideia, uma história do começo ao fim com uma criança de 12 anos. Eu não consigo. Pra mim, Mas aí a gente entra no ponto que geralmente esses autores que escrevem, né, literatura jovem, né, não é nem jovem adulto, é literatura infanto-juvenil. No Brasil eu acho que é o infanto-juvenil, né, que é chamado. E essa galera geralmente escreve porque gostaria de fazer um diálogo com que ele não teve na época dele, sabe? Ou no caso... Tem isso? Ou no caso... Tem. Ou no caso, por exemplo, o Rick Riordan, né? Um exemplo rápido que passa na minha mente, que ele queria se comunicar com outras crianças que também tinham TDAH, porque o filho dele tem TDAH. Então ele escreveu toda uma saga onde as crianças com TDAH têm superpoderes porque eles são filhos de deuses. Então tem essa justificativa. Então, geralmente que essa galera que escreve o Infanto Juvenil tem essa ideia de eu gostaria de me comunicar. Esse aqui é o livro que eu queria ter lido quando eu era adolescente ou quando eu era criança. E pode ver que geralmente essa galera não escreve só livro infanto, né? Infanto Juvenil. Geralmente escreve uma saga Infanto Juvenil e outra que é mais adulta, sabe? Ou então eles vão crescendo com as crianças de acordo com a idade. O próprio Rick Riordan começou com a galera criança, com 11 anos, e hoje em dia a galera já tá com 18, 19, eu não lembro. Inclusive, esse é o meu maior problema, que eu nunca terminei. Eu acho que eu li algumas páginas do primeiro livro do Ladrão de Raios, e eu não terminei por isso, porque eu já era muito adulta, já tinha o quê? Eu acho que foi 2013, 2014 que eu tentei ler esse livro, porque eu conheci uma menina da internet mesmo, que ela era muito fã. E aí ela insistiu, eu acho que eu comecei a ler, mas eu não gostei porque eu não me identifico. E é o mesmo motivo pelo que eu nunca vou ler também Harry Potter, porque eu não tenho o mínimo interesse em ler essa história desse menino de 12 anos. São duas sagas que começam com ele com 11, né? O protagonista tem 11 anos. Eu li Percy Jackson inteiro, na época eu era mais nova, eu acho que tem uns 10 anos atrás que foi isso. Eu acho que sim, eu ainda não tinha entrado na faculdade. E eu li, assim, tudo que tinha sido lançado, e depois da série principal ele lançou outra e tal, e eu fui acompanhando, mas muito mais porque eu sou apaixonada também por mitologia grega, né? Então, me pegou ali. Mas eu entendo a gente já fugiu completamente do assunto. A gente fugiu totalmente do que ele estava falando. Eu ia puxar outro assunto a partir do Teen Wolf que eu tinha mencionado, que é, como a gente falou
as primeiras obras de vampiro terem sido essa, né, Drácula e tal. De lobisomem, eu não conheço muita coisa antiga. Eu sei que tem aquele filme que é dos anos 80, que é um lobisomem americano em Londres. Isso, eu ia falar esse. Acho que a tradução para português é essa. E só, eu não lembro de mais nada de lobisomem que seja assim, bem antigo. Eu lembro desse, eu não cheguei a assistir, também mas todo mundo diz que a transformação em lobo é bem, eu sabe? já vi vídeo disso, esse cortezinho. Pois é, esse cortezinho eu também já visualizei muito, muito antigamente lá, sei lá, também 10 anos atrás. E eu acho que começa a partir daí, sabe? No audiovisual. Porque nas histórias ela também é antiga, porque eu acho que é desde a época dos irmãos Grimm. Também é uma lenda que foi mudando, foi ganhando várias versões também. E aí, de famoso disso, veio a... Acho que a gente entende, acho que só tinha um Wolf, né? Que é totalmente focado em lobisomem. Sim, não. Porque eu tô tentando buscar na memória e teve histórias um pouquinho mais recentes também envolvendo lobo. Mas totalmente também aquilo, né? Teve aquela que eu falei naquela vez, que era Beaten. Eu não sei como que ficou a tradução em português. Mas em inglês era Beaten, que é dessa menina, dessa mulher, que era a única lobisomem, mulher e tal. A série não era ruim, só que eu só assisti, acho que alguns episódios da primeira temporada, não quis terminar. Porque na época eu assisti pra pegar algumas referências, né? E fora isso, eu não lembro de outra. Qual que é outra? Que é totalmente mais focada em lobisomem, não lembro. Vou dizer agora, eu vou desenterrar muitas memórias que não deveriam ser desenterradas. Mas aquela adaptação com a Amanda Seyfried eu acho que é A Garota da Capa Vermelha é o nome do filme. Nossa, eu nem lembro. Eu lembro do nome, mas eu não lembro desse filme. Aí foram os mesmos produtores da Branca de Neve, que foi com a Kristen Stewart, foi nessa mesma leva. Ruim também. Hã? Ruim também. Ruim também. E era bem ruim, coisa. E basicamente era a história do lobo, porque por isso que eu lembrei que eu disse, o lobisomem, ele vem desde a época dos irmãos Grimm, porque era essa mesma pegada. Eles adaptam, né, no filme que o lobo da história, na verdade, é um lobisomem. E no conto clássico dos irmãos Grimm, é mais ou menos isso, né? Um lobo que se disfarça de humano e só para atrair as vítimas e depois ele, né, a devora. Então é uma história que já vem muito, muito antiga. Né? Basicamente, era um conto para justificar, novamente, as tragédias que aconteciam, né, na época do período, crianças morrendo, né, gente que se acidentava na floresta e não voltava, e etc. Essas histórias, assim, meio que com fundo de moral e tal. Mas aí se desprendeu disso e se transformou, né, nessa mitologia, tudo mais, que chega nos dias de hoje, que, como a gente já fez um episódio inteiro sobre isso, que se transformou, inclusive, no adendo do mundo das fanfics, que foi o ABO, né? O ABO surgiu desse mundo dos lobos. Vou falar em Irmãos Grimm, aquela série Grimm que eu assisti toda, sou fã, inclusive, recomendo assistam. Tem essas criaturas, tem o lobisomem, só que a pegada da série é que essas criaturas, elas são pessoas, metade pessoas, né? Tipo, como é que eu vou explicar isso? Elas convivem, elas conseguem controlar essa transformação, entendeu? E aí eles vivem como pessoas normais, e aí tem as comunidades deles quando eles estão transformados, etc. E aí, eu esqueci o nome que é da criatura que é metade lobisomem, porque é em alemão. Porque eu acho que os irmãos Grimm eram alguma coisa da Alemanha, não sei. Enfim. Ou essa lenda é da Alemanha, enfim. Mas os nomes da maioria das criaturas tem nome em alemão. E eu acho que é isso que eu lembro de lobisomem, fora as séries, né, no DVD, que tem lobisomem, que eles aprofundam mais quando o Klaus aparece, né? True Blood também tinha. True Blood eu acho que tinha, mas também não era muito aprofundado, eu acho.
É porque se cria esse paralelo, né? Quando se aborda do vampiro, acaba também abordando lobisomem junto. Porque eles são aquelas criaturas. São criaturas rivais. Até o grande clássico dos clássicos, né? O jovem descobriu e tá se chamando de clássico, então vou aproveitar e dizer que é um clássico também. Crepúsculo. Twilight inteiro é uma batalha. Vai virar filme cult? Estão querendo transformar em. Você já notou? Tá caminhando pra isso. Não, mas o filtro e não sei o que é uma coisa incompreendida. Eu fico, gente. O lobisomem de Twilight é aquele mais simples, né? Hereditário. Pai para filho, e eles se transformam quando eles querem ou só em lua cheia? Quando eles querem, né? O lobisomem deles, ele é uma pegada mais transmorfo. Sim, eles eram herdados, né? Mas era o filho mais velho, né? Ou o filho único, se tivesse, tal. Somente os homens da família se transformariam em lobo a partir de uma idade X. O caso todo de Twilight é que era um gene que só se expressava na presença do perigo de vampiros. Então, passaram várias gerações. Eu não sabia disso. Interessante. Tem isso. É aquilo, né? Adaptação, quando a adaptação resolve passar a tesoura. É isso que eu tô falando. Você vai catar as coisas boas, vai copiar e vai criar o seu. É isso que a gente faz. E agora que eu lembrei, em Bitten, eu te falei, inclusive, né, que só os machos que também passam esse gene de... Não que eles passam. Só eles que viram lobisomem. As mulheres não. E quando eles mordem, as mulheres nunca sobrevivem. Em TVD, o gene era passado de pai, né? Sim. Não, na verdade era no geral, porque a Hayley também era lobisomem. Não no sentido de passar para os filhos. O gene lá na hora do DNA, o gene lobisomem era masculino. Acho que eles disseram isso, acho que nas primeiras temporadas lá, quando o Tyler descobre que é lobisomem. E eu tava esquecendo de falar. Mas ele era ativado só se a pessoa ele matasse alguém. Isso. Que é interessante também. A pessoa podia passar a vida inteira sem se transformar. E aí passava pro filho. Sim. E o filho matava alguém. Aí dava ruim. Mas também é complicado, porque já imaginou você virar lobisomem? Porque, tipo, se você já sabe que você pode preparar o seu filho, né? Ou filha. Mas no caso da Hayley, que ela era adotada, ela se transformou lá no meio da sala, ela fala isso, inclusive. Ela se transformou no meio da sala lá dos pais dela adotivos, eles expulsaram ela. Imagina o susto. Imagina o susto. Do nada. E aí eu ia falar de Hemlock Grove. Eu tava esquecendo completamente que é original Netflix também essa. Não é? Eu acho que era. Foi uma das primeiras séries que a Netflix produziu, né, inclusive. Lá em 2014, eu acho. Acredito que eu nunca vi. É boa a primeira temporada. A segunda eu não recomendo. Mas eu nem terminei a segunda, justamente porque tava ruim. Não é nem que tava ruim. Eles estavam viajando muito, porque a série ela é meio viajada. Mas a primeira temporada é boa. É interessante. E o lobisomem lá é de família também, pelo que eu entendi. Só que eles conseguem forçar a transformação. Só que não é recomendado. Porque se a pessoa ficar forçando muito, ela pode ficar maluca. Inclusive, na segunda temporada tem uma cena que um dos personagens principais lá, que eu esqueci agora o nome do ator, eu até sabia o nome dele, que eu achava ele bem bonitinho. É o Bill? Não, o Bill Skarsgård, ele era o vampiro, que eu vou falar já também dele, que é interessante. Eu não também. consigo dizer o sobrenome dele. Então eu só digo o primeiro nome, é o Alexander, é o Bill. O pior é que eu gosto de falar Skarsgård, mesmo que eu não saiba falar. Mas eu vou falar dele já. O vampiro dele também é diferentão. E aí, nessa cena, ele tá vendendo droga, esse lobisomem, né? Só que olha o que ele fazia. Ele vendia uma droga alucinógena pra esses caras lá, uns drogadinhos lá,
E aí os caras tomavam a droga e ele se transformava na frente dos caras pra dizer que os caras estavam tendo estavam viajando, assim, estavam virando da droga. Aham. Ele vendia a droga assim, dizendo, se você tomar isso aqui, tu vai ver coisa, tu vai ter umas alucinações muito loucas e tal. Só que, na verdade, a droga não tinha nada, entendeu? Ele enganava as pessoas assim. Ele tava vendendo farinha e dizendo, Isso. esse aqui eu entendi. Só que aí a prima dele, acho que tava morando com a prima dele na segunda temporada. Na primeira ele mora com a mãe. Não vou dar spoiler, mas é mais ou menos isso. E aí a prima dele fica dizendo pra ele, olha, não fica fazendo isso demais, porque tu vai acabar ficando maluco, faz mal. Ela deu uma explicaçãozinha lá. E o que eu gostava nessa série, que eu acho que foi que as pessoas gostaram também na época, é que eles mostram a transformação assim toda, assim, dura assim, eu acho que 1 minuto e meio e tal. E é assim, nojento pra caramba. Assim, a transformação. Não é essa coisa meio mágica. Que, acho que no DVD também era bem dolorido, né? Eu lembro da cena que tinha que amarrar a galera. Não tinha uma coisa assim? Era bem nessa pegada. Eu lembro que, se eu não me engano, os ossos quebravam, era uma coisa assim. Isso, era um processo bem sofrido, bem dolorido. Nessa de Relog também. Uhum. E aí, o vampiro em Hemlock Grove, que era o personagem do Bill Skarsgård, era ele e aquela atriz que fazia a Jean Grey no X-Men, aqueles primeiros X-Men, que eu esqueci o nome dela. Eu sei quem é a atriz. E a questão do vampiro lá é que ele era uma espécie de vampiro da Ucrânia, acho que alguma coisa ali da Europa, que eles chamavam de Upir ou Opi, uma coisa assim a pronúncia. E eles eram diferentes, só que eles nunca deram muito detalhe de como que era diferente, mas eles eram diferentes, de algum jeito. Tem até uma cena que eu acho que a galera ficou bem chocada na época, que era eu não lembro qual era o nome dele, acho que era o Roman, era esse o nome do personagem, que ele fazia sexo oral numa menina menstruada no banheiro da escola. E aí era bem nojento. Não mostrava exatamente, mas dava pra perceber. Pegou a teoria que todo mundo sempre tinha, né? E aí, a pessoa tá menstruada e não vai chamar mais a atenção do vampiro, não é? Sangue, né? É sangue. Sangue, né? É sangue. Né, algumas pessoas querem deixar mais limpinha, né? Tipo, na verdade, se você for pensar numa coisa mais realista, não é limpo. É sangue, gente. Sangue é nojento. Sangue tem cheiro forte. Como é que pode ser um vampiro? Não, como é que um vampiro... O cheiro do ferro. Tanto que toda a mitologia se baseia que eles são como tubarões, né? Uma gota caiu e eles conseguem sentir qualquer lugar, assim, metros e metros de distância. Que nem a história do tubarão, que se você tiver um cortezinho e essa gota de sangue cair no mar, eles conseguem sentir a não sei quantos quilômetros. Então, mais ou menos esse mesmo rolê. Então, assim, é porque, né, aquilo, né, dá uma higienizada no conto e tudo mais. DVD lá, eu lembro que o Stefan ele é vegetariano, sei lá, vegano, e aí ele só toma sangue de animais. É uma coisa meio viajada demais. Twilight também, que a galera só consumia animal e tal. E DVD ainda tem a versão do livro onde ele nem encravava os dentes na pessoa. Ele levava uma faquinha para cortar uma adagazinha. Então, tipo, né, eu olhava e ficava, ué. Ele é bem lindo. Ele não quer se sujar pra não ter que tomar banho nessa sua. Outro tipo de vampiro também que era meio limpo, né, nessa pegada, foi em American Horror Story, né, naquela temporada que ninguém gosta de falar, mas eu vou trazer mesmo assim, porque continua trazendo o rolê de vampirismo, que foi com o personagem da Lady Gaga, que era ela e o Matt, não é o Matt Damon, é aquele bonitão que tem os olhos azuis. Esqueci o nome dele, eu não sei quem é. Fazer aquela série White Collar, né? Isso. O nome dele é Matt alguma coisa dele. Ele é Matt alguma coisa. Matt Boomer. Isso, Matt Boomer eles dois eram vampiros e assim, eles iam sair a caçada, tal, à noite, eles não saíam do hotel, e aí eles atraíam as pessoas pra dentro do hotel pra eles poderem matar. E aí nessa, eles também não
cravavam as presas. Eles tinham, tipo, uns anéis com umas pontas afiadas pra poder rasgar a garganta, pra poder consumir o sangue. Eu ficava, e aí? E esse canino é pra quê? Serve pra nada esses dentes aí, pontudo. Né, menina? Eles tinham, sabe, os caninos, mas e aí? Serve pra quê? Vai ficar aí só de enfeite? Não vai usar pra nada? E era isso, eu ficava o quê? Bolada. Eu acho que urge uma história de vampiro mais nojenta. Chega de vampiro limpo, chega de lobisomem se transformando com mágica. A gente precisa de dor, sofrimento, grito, sangue. E aqui não tem mais, né? Não, o Entrevista com o Vampiro, né? Eu não sei como tá sendo agora, né? Porque nenhum stream me diz pra onde vai ser, né, transmitido. Mas ele tem essa pegada, sabe? É triste, é sombrio, sabe? Ele é transformado e aí o Louis fica com esse sentimento de que ele vendeu a alma dele para o diabo, porque a partir de agora a única coisa que ele consegue pensar é em sangue, é em matar pessoas. Então ele se transforma em um assassino constante e isso perturba a vida dele eterna para sempre. Então ele sempre fica perturbado com esse pensamento de que basta uma pulsação que isso vai perseguir. E as cenas eram muito gráficas. Então eu acho que isso também tem na série, eu não sei. Eu só vi o trailer, né? Uma pegada do trailer. Canal fechado. E é isso, sabe? É o vampiro aquele clássico, ele dorme no caixão e ele só pode sair à noite e se tocar fogo no caixão ele morre e, sabe? E ele usa o dente dele pra rasgar a jugular alheia e a pessoa morre e ele não pode beber do morto, senão ele fica contaminado, ele fica mais fraco. Tem toda essa pegada, cara. Eu acho que o vampiro é isso, sabe? Tem que ter. Tá certo que a gente gosta desse drama. Eu era apaixonada pelo drama dos vampiros de TVD que tinha um Stefan que passou a vida dele inteira pós-vida, sei lá. Esse meio termo aí. Porque agora ele é um vampiro. Porque ele não quer matar pessoas. Nossa, o Stefan é insuportável, gente. Peraí. É muito bom poder falar mal, né? Eu também, eu tenho esse momento de libertação de poder falar mal dos personagens. A melhor fase do Stefan é quando ele desliga lá a humanidade dele, sei lá como é que chamava aquilo. Todos eles, quando desliga a humanidade, a Helena é insuportável, cara. No dia que ela desliga a humanidade... Eu achava insuportável de qualquer jeito, na verdade. Mas era menos insuportável, talvez, né? Mas Nossa, como ficou mais simpático o Stefan. Só que depois ele voltou com a força do amor. Todos eles sempre voltam com a força do amor, né? Incrível. Sempre o final, Ursinhos Carinhosos. Volte à humanidade, você tem que lembrar, e parará, tal. Um saco, chato, tá vendo? Por isso que eu abandonei esse set. O amor pode tudo. O amor pode tudo. Né? E eu acho que sempre vai ter, nessas questões de vampiro, pelo menos, sempre vai ter o cara ou o cara ou a menina, não sei, que é arrependido, que não quer ser esse monstro, que não queria matar alguém. Menina, sabe o que eu esqueci de comentar, falando em vampiro, de Anjos da Noite, que é bem antigo também. Nossa, mas tu desbloqueou umas 50 memórias agora. Agora eu vou ter que olhar de que ano que é Anjos da Noite, porque é muito antigo mesmo. Eu lembro de Anjos da Noite quando eu era uma criança, era uma infante. Eu lembro de Anjos da Noite e Blade. Nossa, Blade também. Por que tá esquecendo de Blade? Blade vai ter série. A Disney vai adaptar o Blade de novo. Mas os filmes são muito bons, eu gosto. Menina, de 2004, Anjos da Noite. Meu pai do céu. É bem antigo. Eu assisti recentemente, acho que foi 2021. Eu assisti, acho que 2 dos filmes que tem. Porque eles estão novos? Não, é porque eles nunca mais pararam a franquia, né? Não, até hoje estão lançando filme. Eu assisti aqueles bem antigos, aquele primeiro e eu acho que o segundo. Porque ele tá disponível no Prime Video. E eu assisti. E lá são diferentes os vampiros e os lobisomens. É uma coisa bem viajada também.
Eu nem sei explicar como que é. Eu ia ter que pesquisar, que eu nem lembro. Hereditário. Eu lembro que o vampirismo era hereditário, porque chega um momento em que a filha dela também tem poderes e tal. E se eu não me engano, a filha dela era híbrida, não é isso? Isso. Na verdade, ela nasce híbrida, porque ela é filha dela com um lobisomem lá. Lobisomem, isso. Mas eu não me lembro qual que era as características deles, pra ser sincera. Mas eu só lembro deles desse mote, que era um vampiro e lobisomem, né? Eu lembro que eles caçavam os lobisomens com as armas de bala de prata, as armas assim, e aí eu não tô conseguindo lembrar, era o que eles faziam. Qual que era o plot do primeiro filme? Que eles tinham que pegar um lobisomem pra fazer um experimento lá, não sei de quem, que eu não lembro o que era agora. Então, é porque esse filme, como eu vi quando eu era pirralha, eu tava com uns 10 anos, eu não prestava muita atenção, eu via por ver mesmo. E aí depois disso eu não cheguei a rever, sabe, depois. Aí agora me pegou. Mas nossa, antes agora o Blade eu lembro, que era Blade e Caçador de Vampiros. Aí é que tá, os vampiros dali de Blade, eles eram bem nojentos, não era aquela coisa romântica de DVD. Que é também o caso de Supernatural. Acho que nós vamos citar Supernatural em todos os episódios. Os vampiros de Supernatural, porque Supernatural já teve de tudo. Tudo de terror, Halloween, que você imaginar, já apareceu em Supernatural. E lá eles eram bem nojentos também, os dentes deles eram assim, serrilhado, e pra matar tinha que cortar a cabeça. É um rolê lá, eles eram todos feios, não tinha nenhum bonito. E eles tinham que matar todos, eu lembro disso, que não tinha cura. Eu lembro que isso era uma coisa recorrente, quando aparecia vampiro, eles ficavam nesse dilema, né? Porque às vezes a pessoa era inocente, tinha sido transformada e tal. Eu acho que tem um episódio nas temporadas mais pra frente de alguém que eles não matam. E aí eles, acho que era uma menina, inclusive uma adolescente, e aí eles davam pra alguém cuidar. Acho que tinha alguma coisa assim, algum episódio desse estilo aí. Porque não tinha cura, aparentemente não tem cura, então eles têm que matar. Porque parece que eles não conseguem se controlar, uma coisa assim. Eu acho que de Blade também é mais ou menos isso, eles são todos ruins, acho que não tem nenhum... Não lembro se tem algum do bem. Tem? Boa pergunta. Tem que assistir Blade. Blade, eu lembro que o Blade, ele era metade, né? Ele é metade humano, metade vampiro. E aí ele é um caçador e ele quer exterminar do mundo os vampiros. E tem uma pegada meio com armas futurísticas e tal, que ele fazia essa caçada. Eu lembro mais ou menos nessa pegada. E também, novamente, vi há 84 anos atrás, né? Não, é bem antigo os filmes. Eu nem sei em que streaming que tem Blade. Boa pergunta, no Netflix, será? Eu acho que sim. Tem outro vampiro recentemente. Esse eu vou falar só de meme, depois a gente finge que nada aconteceu. Que foi Morbius, né? Alguém viu? Verdade. Não, mas tem que falar. Alguém viu? Ninguém viu, mas teve. Mas eu acho que é importante falar. Porque no caso dele ali, pelo que eu lembro, ele... é uma mutação, né? Ele vai fazer... Ele quer uma cura para a doença dele. E aí ele vai lá e faz um experimento lá com... Eu não sei qual que era a intenção dele, na verdade. Qual que era a intenção dele? A ideia dele era usar, tipo, o célula-tronco. E aí misturar com o DNA do morcego? A ideia dele era usar a célula-tronco, né? E fazer aquela mutação e tal. Acontece muito isso, sabe? De fazer um hibridismo. Acontece muito isso, a gente aprende a fazer em planta, na verdade. Você vê essas árvores, deu uma manga sem caroço, não sei o quê. Entendeu? Isso é muito comum no mundo vegetal. E aí a galera pegou esse conceito para trazer pra fantasia de o que acontece se você transformar espécies. Oi. Teoricamente é possível, então. Teoricamente é possível. Por exemplo, e agora dando a minha carteirada de estudante dessa área, né? De agrárias. Para alguma coisa eu vou usar isso. É possível, por exemplo, criar um hibridismo entre plantas. Então, por exemplo, eu tenho uma espécie que não cresce muito rapidamente, sabe? Tipo, em 5 anos já dá os frutos maduros o suficiente para ser colhidos. Tem outra espécie que ela demora muito a se reproduzir, mas ela vem sem semente, né?
Então, aí o que que acontece no laboratório? Você isola, né, as características, né, necessárias de um e de outro e faz o hibridismo. E aí eles começam a fazer várias tentativas de hibridismo e os que têm os melhores resultados vão cruzar de novo, né, entre esses resultados para dar uma nova espécie, e aí vai até chegar a obter o que quer, que é fazer em menos de 5 anos, né, um vegetal que em menos de 5 anos dê frutos sem o caroço, sabe? Sem semente. E aí vai até que, tanto que surgem essas espécies novas assim, nesses experimentos, vai se juntando uma com a outra, fazendo várias tentativas até que chega no resultado final, e aí vai, patenteia, etc. Passa por todo esse processo burocrático. Mas a prática é basicamente isso, faz o isolamento das características e vai tentando cruzar ali para ver o que vai dar. E aí, em algum momento, consegue. E aí, Hollywood pegou isso daí e... Sim, esse conceito e jogou pra... e se fizessem isso com os humanos e tal? Eu lembro que eu vi isso, agora eu vou sair totalmente do assunto, mas é só um parênteses. Uhum. Tem um filme do The Rock, acho que é Rampage o nome, tá no de Biomax. Meu Guilty Pleasure, o filme do The Rock. E o filme é uma coisa assim, os animais, uma empresa lá, um laboratório, criou esse produto, esse gás, não sei, que é para misturar os DNA dos animais. Aí o animal cheira lá esse gás, e aí ele cresce mais rápido, e aí ele cria uma asa, e aí ele cria uns espinhos, vira uma outra coisa, e aí o conceito é esse, de que ele misturar o DNA de um monte de bicho. Só que pra mim parece muito absurdo, entendeu? Sim, agora eles viajaram muito. Porque para haver um hibridismo precisa haver um cruzamento de, sabe, um crossover, misturar o DNA mesmo, sabe? Tipo, fazer acontecer o coisa. E numas espécies de mamíferos, esse cruzamento só se for, né, um cruzamento mesmo, rolar um cruzamento e ver o que vai acontecer da cria. Acontece muito isso com o cachorro, por exemplo. Essa mistura de raças, e aí, sei lá, em algum momento vai chegar no nosso vira-lata caramelo famoso no Brasil. Enfim, voltando pro Morbius. Aí a ideia dele é pegar o DNA do morcego, misturar o dele e injetar e ver se vai funcionar como célula-tronco. Só que aí dá ruim e ele vira vampiro. Ah, tá. E aí, o que os poderes dele? Ele muda a cara, né, aparentemente. E voa. E voa. Só que aí o voo, ele não vira morcego, né? Ele só voa e tem aquelas coisas pretas ao redor dele. Eu acho que quando ele vai atacar... Porque é o seguinte, né? Como nas palavras de Isabela Boscov, era de vida de jogo esse filme, só podia ser. Então eu não assisti. Eu disse, não vou perder esse meu tempo. Então eu só vi uns trechos de umas cenas e eu vi... Parece que ele tá voando. Comentário. E ele voa ali, eu não sei muito bem como funciona. Aí pode ter sido... Eu não sei se foi uma solução visual que eles acharam, ou se é assim nas HQ, né? Tem isso também. Sim. Enfim. Mas aí a gente tá falando de mundo fantástico, onde o pessoal por exemplo, é menos realista. Ele vem derivado das HQs do Spider-Man, que a gente vê que o cara não fica, né, não se transforma em aranha, né, de não fato. É realista, então, não é realista. Então pode ser que seja lá, foi uma escolha visual pro Morbius. Vai ficar aí, né? Vai ter, eu acho que um segundo filme, estamos vendo aí que isso vai acontecer. E se tiver, eu espero que alguém conte a história e a gente descobre como é que funcionam os poderes do cara. Não acredito que eles vão ter coragem de fazer outro filme desse. Sei lá, cara. Sei lá. Tem muita coisa ruim ganhando continuação, então... Tentando lembrar de outros vampiros da cultura pop. Acho que a gente já falou de DVD demais até. Crepúsculo, eu já dei uma review lá atrás sobre a adaptação. Acho que fez mais sucesso foram esses dois mesmo, ali há 10 anos atrás, né? Sim. E chega no ponto em que era o que eu queria comentar, é que até hoje tá perpetuando ali nas fanfics, né? Porque quando a gente vai pegar uma fanfic ou uma obra né, que aborde vampirismo, invariavelmente vai pegar uma das duas referências, ou o Crepúsculo ou
ou É o TVD. É o conceito mais aceito, né? Que é esses vampiros lindos. Sim. E aí eles não podem sair no sol, mas tem ali uma bruxa de estimação para fazer ali um anel para eles saírem no sol. O que eu acho uma grande de uma mamata, sabe? Eu acho que eles têm que continuar só à noite e se ver um sol vai dar ruim. Eu acho que... Na minha fanfic de vampiro, eles não saem no sol, não. É só à noite. É muito mais interessante que eles só saem à noite. Não sei por que as Porque pessoas cria criaram uma isso. limitação. Cria uma limitação, sabe? Mas é porque eu acho que a galera gosta muito de inserir eles naquele contexto de humano, sabe? De estar todo mundo andando junto, etc. Então, se ele não tivesse... pra ir pra escola, pra ir pra faculdade. E aí não funcionaria. Então tem que arranjar um subterfúgio pra eles andarem no sol. Mas Teve a série do Drácula também, acho que era pelo FX também. Sim. E era com... FX tentou, né? Ah, não, eu ia dizer que tentou com True Blood, mas True Blood foi na HBO, né? Na HBO. Foi na FX, ele teve uma temporada. Não era ruim, eu gostei, eu assisti. Não achei ruim. É que eles não quiseram também. Se não atingir lá o número que eles querem, eles engavetam e pronto, né? E fica com Deus. Eu acho que de livro tem aquele da autora que a gente já falou, que é do Clã das Adagas Negras lá, que esses são diferentes também. Esses não saem de dia, só saem à noite. Casa lá, a janela da casa, ela descreve lá que quando dá uma certa hora lá do dia, né, quando vai amanhecer, sobe lá as janelas de ferro, e aí quando tá amanhecendo, fecha as janelas de ferro. Inclusive eu copiei isso pra minha história. E eu gosto desse conceito deles não poderem sair de dia. Eu acho muito mais interessante. Só que essa série dela, ela viaja muito também. Tem umas coisas bem viajadas. Eles se alimentam de sangue, mas pra eles ficarem fortes, tem que ser o sangue do sexo oposto. Da vampira. É porque ele já cai pro lado do romance, né? Tem uma ligação, etc, né? E aí eles também nascem vampiros, mas aí parece que quando eles têm 25 anos, eles começam a se transformar. E aí eles têm que tomar sangue, mas não fala em matar ninguém, não. Só fala que tem que tomar sangue pra poder terminar essa transformação. Mas aparentemente também tem lá uma porcentagem de gente que não sobrevive. Eu não me lembro se ela diz o motivo. Eu lembro que ela diz isso, que algumas pessoas não sobrevivem. Mas eu não me lembro se ela fala o porquê. E é isso que eu acho que eu lembro de livro com vampiro. O único que eu li, eu acho que foi esse. Que é umas histórias bem mais adultas. Não tem essa coisa de DVD, não. Eu me vejo na obrigação de citar aqui, porque precisa. Como uma jogadora de RPG, eu preciso citar. Que é o A Máscara. Vampiro A Máscara. Que é um clássico, assim, do RPG. Fez muito sucesso ali nos 90, 2000. Inclusive, recentemente teve uma nova edição aqui no Brasil. Tipo, refizeram, sabe? Com uma nova historinha e tal. Então, é bem difundido. Tem muita gente que estuda também dele. Falar, não. Tu não conhece? Menina, é um negócio, assim, bem louco. Porque eles são como uma sociedade secreta dentro da nossa própria sociedade. Então a gente tá aqui vivendo de boas. E pode ser que, sei lá, o fulaninho ali do bar, que tem um bar, esse dono do bar, ele é um vampiro. E aí ele sabe. Só que ele tem que esconder, porque é o grande segredo, né, da raça deles e tal. E aí chega um determinado momento em que eles fingem a própria morte e vão embora para outros lugares, né, levando o segredo também. Então tem todo esse mistério, sabe? E essa parte de ser um grande segredo e eles viverem como uma sociedade secreta, eu já vi muito em história, sabe? E outras histórias por aí, a galera usando essa mitologia? Ou não sei como chamar. Eu chamaria de mitologia. Lore, vamos falar bonito? Lore. A lore. É bonito, né? Gostei. Lore. E dentro dessa lore, essa galera, eu já ouvi muita gente se apropriar, sabe? De que é um segredo. Dentro da... Quase sempre é, né? Sempre é. Só que aí chega sempre um cara que se apaixona por uma menina nada a ver. Todo mundo.
E espalha, olha, então, vampiros existe, a gente tá aqui, é um grande segredo, não conta pra ninguém. O que é que acontece no próximo episódio? Ou o capítulo tá lá, Todo mundo humana já contando sabe. pra todo mundo. E aí é isso. E essa coisa do Vampiro à Máscara, ela é bem meio famosinha e tal, principalmente pra quem jogou RPG e tal, acabou se deparando. E porque eles têm vários tipos, sabe, de vampiros dentro do contexto. São 13 clãs, e cada clã tem um jeito diferente. Então, só falando aqui por cima, tem, por exemplo, os Nosferatu, que são daquele estilo antigão, que eu falei em referência ao próprio Nosferatu da obra. Então, eles são aquele magrelinho, aquela aparência, sabe, aterrorizante e tal. E aí tem aquela galera também que eles já parecem muito com os humanos, sabe? Eles são muito mais racionais, eles gostam de artes, etc. Eu esqueci agora, eu acho que é o Toreador o O nome Klaus. do O clã. Klaus era amante das artes. Pois é, não, mas aí é que tá. Eles são vários tipos, tem sabe? Tu vai livros? reconhecendo. Tem livros? Então, ele é uma obra de RPG, né? Então, tipo, tem o livro A Máscara, né? Com todos esses clãs escrevendo como são as características pra pessoa escolher, montar seu personagem e jogar. Não é prosa, é um livro. É um livro É um jogo, guia, né? É um guia. Então, É igual que os de vez em livros- quando. Os livros que os mestres lá de Westeros escreveram e aí virou série. Tipo isso. E aí tem o livro-jogo, basicamente esse grande guia pra pessoa criar a própria história e tal, e jogar. Parece Mas interessante. quando... E é assim, e aí joga aquele jogo de RPG de mesa, né, e tudo mais. E ele pegou muito da galera, porque era uma pegada, assim, de sociedade secreta, e era um clã contra o outro, sabe? É bem interessante como funciona esse mundinho de Aí não é A todo Máscara. mundo, não é todo mundo amigo, é todo mundo inimigo. Todo mundo é inimigo. Seus amigos são o pessoal do seu clã, e isso depende, porque tem briga de território. Nossa. Então- E aí, qual é que é a origem deles como vampiro? Nasce vampiro? Não. Se eu não me engano, eles são aquele lance da maldição. Eles são amaldiçoados. E Que aí, nem o livro morte da. a pessoa e a da- pessoa vira vampiro. Isso. Sabe o livro da. Oh meu Deus, que a gente leu recentemente, da Sylvia Day? Sim. É nessa pegada. Tem a maldição. Não é a mesma dos Anjos Caídos. No caso, é a maldição de Caim mesmo. Do que matou o irmão. Inclusive, aí diz, inclusive né? eu acho que ela tem um livro disso também. Ela tem? Eu acho que tem. E aí eu vou dizer que ela pode ter se inspirado nesse sentido do A Máscara. Que aí ele... a maldição de Caim, que era andar sozinho pelo mundo e tal, tem esse adendo de que ele teria que se alimentar de sangue. Então ele acaba mordendo as pessoas e futuramente ele vai criando cada pessoa que ele mordeu, né, em uma tribo diferente, acaba abrindo esse leque e virando esses clãs que vão, né, persistindo durante a humanidade e tal. E aí é basicamente essa pegada de A Máscara. Tem muita coisa que eu tô pulando também, tem várias outras explicações e tal, mas em resumo é mais ou menos isso. E eu noto que até hoje, sabe, tem umas referências aí, principalmente esse negócio de que é um segredo, de que é um mistério, e uma sociedade secreta e não pode contar, só que em toda obra acaba contando e dando muito ruim, né? A partir daí. É o conflito da história, é isso, sempre. Não tem outro. Conflito. É sempre uma pessoa apaixonada. O amor, ou seja, o amor é uma roubada. Não se apaixone. O amor vence tudo? Não. O amor é uma roubada. Vai roubar, fazer você contar segredos milenares. Prejudicar seus parceiros. Criar desunião entre as tribos, olha aí. Botar irmão contra irmão, no caso de DVD. Também. Eu ia citar o de Crepúsculo, que é pior ainda, né? Criar uma grande briga numa família e criar uma guerra dentro de uma família. Então, já sabe, né? Crianças não se apaixonem, principalmente se ele for um moreno misterioso e sarcástico. Vai fazendo toda aquela descrição do Daemon. Se estiver no meio da estrada.
no meio do nada. Se você for uma doppelganger, fuja. Se você tiver alguma suspeita da sua origem, fuja. E outra, se você se for transformado de vampiro, se conforme ser vampiro, porque depois, pra achar a cura, vai ser muito mais difícil. Nossa, a pior temporada, provavelmente. Pior plot. Ai, cara. Eu só lembro da frase do Damon, quando eles estão procurando, aí vai, e tem não sei quem que achou um pedaço, e vai, e tem precisa de uma pedra, tudo aquilo de sempre. E aí ele fica, se alguém me falar a palavra a cura de novo, eu vou dar um escândalo aqui. Meu mood. Eu ficava exatamente meu mood assim durante aquela época. Inclusive, eu acho que eu dropei por aí. Eu dropei mais ou menos por aí. Eu ainda assisti. Eu acho que eu assisti até a 6ª temporada. Acho que eu assisti até um pedaço da 6ª temporada. E é spoiler de DVD. Que é quando... Não lembro, é no começo da 6ª. Que dá um salto temporal. O Damon morre. É isso. A Helena morre, não é isso? Não, primeiro o Damon morre, eu acho. Ou é a Helena que morre primeiro? Não sei. O Damon morre, a Bonnie morre. E eles vão pra um lugar lá, que não é inferno, não é céu. Sei lá o que é, eu não lembro. E depois disso, eu acho que ele volta. A Helena apaga a memória pra esquecer ele. É um bagulho assim. Eu sei que onde eu parei é uma parte que tem um salto temporal. Eu acho que é quando a Helena fica em coma. Eu não sei. Dá um salto temporal e aí eles vão contando a história de trás pra frente com os flashbacks. Eu acho que o Enzo morre. E aí a Bonnie tá num hospício. É uma coisa assim. Não lembro qual era a temporada. Se era a 5ª ou a 6ª. Não lembro. Você foi guerreira. Você foi muito guerreira. Não vou mentir. Eu gostava. Eu cheguei a gostar durante muito tempo. Não vou mentir. Gostei enquanto foi bom. Depois não ficou mais bom e eu não quis mais saber. Eu não tenho problema nenhum em largar a série. Tem gente que, não, eu assisti até o final. Não, eu não tenho problema nenhum em largar se eu parar de gostar. Eu largo mesmo. Enfim. Eu tô assim das ideias até hoje com Riverdale, né? Eu tenho uma raiva profunda. Mas eu já cheguei até aqui, faltando 1 temporada e meia pra assistir. Então agora eu vou até o final. Mas é sofrido, viu? É difícil. Eu larguei tanta série assim. Eu larguei Arrow por causa disso, que eu deixei de gostar. Larguei DVD, larguei The Originals, larguei... Qual que era mais? Eu larguei um monte de série nessa época. Eu falo com tranquilidade, eu larguei True Blood por causa disso. Eu sei que eu vi um monte de série. Eu não conseguia passar da 2ª. Quando começou a 3ª, eu disse, não, chega, deu pra mim, sabe? Foi nesse clima. True Blood também, que é uma série sobre vampiros e eles abordam vários outros seres sobrenaturais, né? Tem um transmorfo, inclusive, no rolê. E eles também têm um lance do vegetarianismo, né? Do veganismo. Eles tomam um líquidozinho. O sangue sintético, né? Que eles chamam de True Blood. Eles funcionam. O nome do sangue meio é True Blood. em clã, né? Tem um rei, né? Tem um rei. Tem um lance de que é controlado. Olha aí o negócio dos clãs que vem lá da. Sim, vai da ver máscara. Disso. Vai ver daí inspiração. É livro, né? True Blood? Livro. É uma série de livros. Nunca fui atrás porque o meu problema todo era a Suki. Eu não gostava da Suki, então eu disse, eu não vou ler. Não adianta ler. Porque eu vou passar mais raiva ainda. E aí eu... Você não gostar logo da protagonista, mesmo. Não dá certo. É que é difícil, né? É difícil. Eu gostava do Eric, né? Eu gostava do Eric. E aí... O Eric. Era por ele que eu via, mas aí chegou um momento que nem ele tava me segurando na série. Eu disse, não, acabou aqui. Triângulo amoroso, né? Pra variar, né? Era na época que ainda era que as pessoas gostavam. Não sei se as pessoas ainda gostam hoje em dia. Eu vejo muita reclamação, principalmente nas bookheads de triângulo amoroso. Acho que ninguém gosta mais. Tá na hora de começar a fazer trisal. Eu sou a favor. Eu não sei, gente. Porque às vezes vai que não é bem desenvolvido. Não tem. Pensando bem, não tem nenhuma história. Tem? Eu não conheço. Livro com trisal popular. Não tem. Em 2022 ainda não tem. Não tem uma obra aí. Mas é porque não monogamia ainda não. As pessoas não aceitam. Né? As pessoas não gostam, não aceitam ainda. Então,
Eu não sei se um dia vão aceitar Vamos também. ter que esperar. Enfim, Também tem isso. vou ser eu que vou escrever esse livro, quem sabe. Olha, dou todo apoio. Aí eu não, as pessoas vão me cancelar. Porque Amiga, quem tem medo de cancelamento aqui sou eu. Você vai em frente. é capaz das pessoas dizerem que preferem Triângulo Amoroso do que Trisal. É isso? Sim, gente, é isso. Minhas recomendações de coisa. Vamos atrás dessa série do Entrevista com o Vampiro, porque parece-me estar boa por todas as cenas que eu já vi cortadas passando pela timeline, porque o Twitter tem isso. Tá nem aí se você assistiu ou não, o spoiler já tá lá. Então, pelos cortes que eu já vi, parece estar bem boa essa adaptação. Coisa de Lobo, se você tiver coragem. Teen Wolf lançou um filme. É verdade. Então, falamos, né? É isso, né? Ninguém dizendo também se estava bom ou não. Gente, Teen Wolf. Alguém tá preocupado com a qualidade? Não, né? Eu lembro que quando eu vi o tweet falando que esse filme ia sair, eu fiquei passada. Eu digo, meu Deus, alguém ainda se importa com Teen Wolf? Eu pensei só comigo, com o tempo que eles levaram, que foram, se eu não me engano, 5 semanas pra gravar esse filme inteiro, e aí eu fiquei, e com a data do lançamento já por esses dias, assim, eu disse, custou aí um orçamento de um pastel e um copo de caldo de cana. $10 então, sonho. $10. Mas a série tinha uma amizade, $10 e um sonho. Mas a série foi feita assim, então... Então, né, vai ser esse mesmo gostinho. Aí eu quero ver o pessoal boicotar, que nem boicotaram o First Kill, mas enfim. Nunca. Vou me silenciar sobre essa história. Tem ator conhecido, né? O O'Brien tem os fãs dele. O fandom dele é grande. Mas ele não foi fazer o filme. Ele não foi? Quem que tá nesse filme, então? Não era ele o protagonista? Não era ele o protagonista do negócio? Tá todo mundo menos ele. Tá o Tyler Hoechlin, que é aquele bonitão que hoje em dia faz o Superman na série da CW. Tá o Tyler Posey, uma coisa assim. Menina, mas o protagonista não era o O'Brien? Sim. Se eu não me engano, os protagonistas eram o Tyler, o O'Brien e o outro Tyler, né? O Tyler Hoechlin. E aí voltaram só os dois. O Dylan não entrou, que eu acho que ele deve ter olhado e dito não me presto mais esse tipo de coisa. Não tô precisando desse dinheiro. Eu acho que ele deve ter dito somos muito amigos, mas esse aqui é o meu limite, e pulou fora. E eu lembro que também a Arden Shaw não foi, mas por causa da questão contratual, que ela disse que ela não ia por aquele tipo de cachê, só se pagassem mais. Não pagaram, então ela pulou fora. Não tá. Enfim, gente, eu acho que eu não recomendo nada. Não vão assistir DVD, não. Assista outra série. Não vá assistir True Blood também, não. Assista outra série. Não assista Teen Wolf também. Se for assistir True Blood, que seja a nova versão, porque aí a gente vem e mete pau todo mundo junto. Pode ser. É isso, obrigada a você que escutou até aqui. A gente tem mais, eu acho que a gente ainda tem episódio especial, eu não lembro. A gente tem o último episódio onde a gente vai ler um clássico. Sim. Então fiquem ligados. Siga a gente nas redes sociais. A gente vai dar o spoiler? Pode dar o spoiler? Então tá. A gente vai ler um clássico do Stephen King, né? Então, se preparem. Tentem adivinhar qual é. E tentem adivinhar qual é. Que a gente vai conseguir ler para esse episódio. Sigam as nossas redes sociais para vocês saberem quando vai sair o episódio, receber notificação, compartilhem o link desse episódio com seus amigos e deixem o seu like aí no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. E é isso. Compartilhem com quem você achar que vai curtir o nosso conteúdo. Recomende para os seus amigos, etc. Apostem também nas redes sociais de vocês, no TikTok, no Twitter, no Instagram. E é isso, a gente agradece muito a audiência de vocês e até semana que vem. Tchau! Tchau, gente, até semana que vem.